Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos Evangelho de João, capítulo 11. É um texto bastante grande, longo, mas nós não vamos ler ele todo, não. Eu separei apenas 3 versículos para a gente conversar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Os versículos 25, 26 e 27. O Evangelho de João, capítulo 11. Rony, Deus abençoe a mim. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E o Senhor está te usando nesse momento da angústia aqui. Nós vamos tomar essa aguinha. Sexta-feira nós estávamos na reunião aqui de homens, e nós fizemos a nossa reunião aqui na varanda, aqui do lado, porque estava pintando ali o forro, né, e estava com aquele cheiro bem forte de tinta ainda presente no ambiente. Então nós fizemos a nossa reunião aqui fora. E aquela noite de sexta-feira estava friozinho, estava bem friozinho, e eu me resfriei. Fui para casa já resfriado, com o nariz trancado. Então, mas para a honra e glória do Senhor, está tudo bem. Diz a palavra do Senhor assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Numa outra versão, esta versão que eu li é da Almeida, revista e atualizada, mas tem uma versão muito interessante que é da Bíblia King James, fiel, que é bem próximo ao texto do hebraico. E ele diz assim, olha: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos, nós já oramos para que o Senhor possa ministrar esta bênção, esta mensagem ao coração da igreja. Esse texto, ele narra um dos trechos mais bonitos da história da Bíblia, para mim particularmente, a história da ressurreição de Lázaro. E essa história não é, eu diria que não é desconhecida para vocês. Amém, irmãos? Muitos de vocês já conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás, do meio para cima, do meio para baixo, e conhecem a história, a ressurreição de Lázaro. Jesus estava ali próximo da cidade de Betânia, não era muito longe. Aí as irmãs de Lázaro mandam um recado para ele dizendo: Senhor, aquele que amas está doente. Esperando que Jesus, ao ouvir esta mensagem, na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, nenhuma rede social. A mensagem foi a pé, através de um corredor, que foi lá entregar a mensagem para Jesus: aquele que amas está doente. Queridos, a mensagem demorou assim, questão de talvez um meio-dia para chegar lá, porque não era tão distante o local. E aí quando Jesus recebe aquela mensagem, a impressão que a gente tem é assim: puxa vida, aquele que amas, né,
está doente, Jesus vai agora se descabelar, despinguelar até lá na cidade de Betânia imediatamente para poder chegar lá e atender a mensagem das irmãs. Jesus amava aquela família. Era uma família da convivência de Jesus. Amigos extremamente de confiança de Jesus. E todas as vezes que ele passava na cidade de Betânia, era lá que ele ficava, hospedado. Jesus gostava de estar lá naquele lugar, naquela casa, com aqueles 3 irmãos. Era normal que ao receber uma mensagem destas, alguém corresse e dissesse: Jesus, te apressa, meu filho, o negócio está feio lá. Se estão pedindo a sua ajuda é porque a coisa está quase, digamos assim, a vaca está quase indo para o brejo, né? Corre. Mas Jesus, ele toma uma atitude meio estranha para nós. Ele ainda espera mais 2 dias até ele tomar a decisão de ir à cidade de Betânia para ver a família, e especialmente Lázaro. Os irmãos conhecem essa história e sabem muito bem, né, que ele, ao chegar naquele lugar, ele faz esta pergunta a essa irmã de Lázaro. Mas antes disso, o que acontece é que os discípulos começam a: mestre, Lázaro está doente, o senhor não vai lá não? Isso é bom e me alegro que eu não esteja lá, para que vocês testemunhem a glória do Pai. Olha que resposta que Jesus deu. Me alegro de não ter estado lá, porque vocês serão as testemunhas da glória do Pai. Não se preocupe, Lázaro dorme. Lázaro dorme? Lázaro está dormindo. Ah, Senhor, então daqui a pouco ele acorda, vai ficar bem, né? Queridos, 2 coisas me chamam a atenção aqui. A primeira coisa é o que significa o dormir na palavra de Deus. E a gente precisa examinar os textos bíblicos para você entender o que significa a palavra dormir, ou o sono, biblicamente falando. Então nós temos 2 situações. A primeira delas, o sono pode ser a morte propriamente dita, a pessoa morreu e dorme. Ou, numa outra situação, é o sono do pecado. Aquele que vive distante de Deus, ele dorme o sono do pecado. Biblicamente falando, tem esses 2 sentidos: morte propriamente dita e o sono do pecado. Aquele que vive desatento e faz as coisas contrárias à vontade de Deus, ou seja, ele vive distante de Deus, ele vive no mundo do pecado. Então, dormir na Bíblia, a gente pode comprovar isso que eu estou dizendo, se você examinar Efésios 5,14, ele tem essa informação. Diz lá a palavra de Deus: desperta, ó tu que dormes. Desperta quem? Quem está dormindo? Aquele que está vivendo uma vida de pecados. Se você ver o texto bíblico anterior ao versículo 14, ele descreve quais são as situações de pecado. Quais são as situações de pecado em que o homem está inserido? Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. É importante que a gente tenha um bom relacionamento com Jesus. No início deste culto, quando lemos o trecho de Isaías, eu mencionei uma frase dizendo que passar aquilo que tivermos que passar sem a presença de Jesus é bobagem.
E realmente, às vezes você passa tantas situações, mas você está passando sem Jesus, e as coisas ficam mais difíceis. Parecem-nos inatingíveis, porque eu estou distante de Jesus. Mas quando a gente passa junto com Jesus aquilo que a gente tem que passar, demonstra coragem. Você tem nova vida, você tem forças para lutar. E aqui abro um parênteses para contar um pouco da minha experiência com Jesus, enquanto estava vivendo uma situação de quase Lázaro. Os irmãos, muitos de vocês conhecem a minha história e sabem que nós passamos, como diz um grande amigo nosso, Wilson, que perrengue! Os irmãos sabem do perrengue que nós passamos, que eu passei. Mas em nenhum momento, e foi justamente nessa época que o Senhor entregou esta palavra, em nenhum momento eu pensei, vou lutar sozinho, tem medicina para isso, médico vai resolver. Não, médico vai resolver, mas em primeiro lugar, a sua fé no teu Senhor. Em primeiro lugar, a tua fé no teu Salvador. Em primeiro lugar, você crer que a bênção vai chegar por meio do teu Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que te sara. Se você passar por esses momentos, confiando, crendo que Deus está com aquela situação sob o controle dele, e que você não está sozinho, você tem um novo sopro de vida e você tem forças para lutar. Nos anos 90 tinha um filme de um ator que era lutador também, e eu só assisti o filme porque o título do filme me atraiu, porque o filme para mim não teve significado nenhum, mas o nome do filme me chamou a atenção. E eu assisti por causa disso, por causa do nome do filme. Chama-se Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Quem é dos anos 90 aí deve ter assistido esse filme, Jean-Claude Van Damme. Assistiram? Já? Eu só assisti o filme por causa do nome do filme. Retroceder nunca, render-se jamais. Sabe como que você põe isso na prática na sua vida? Quando você tem certeza da sua vitória, quando você tem certeza de que você está caminhando com Jesus, quando você tem certeza de que Deus move todas as circunstâncias para te entregar a tua bênção, sem esmorecer, sem desistir, sem andar para trás, sem render-se ao problema, mas render-se à soberania de Jesus. Não durma, não fique dormindo, acorde, caminhe com Jesus, tenha Deus ao seu lado, passe o problema que passar, mas passe com Deus, segurando fielmente nas suas mãos, e espere que a vitória vai chegar. A irmã Geire sempre canta essa música nesse louvor, e ela se lembra, né? Esse vai ser o nosso hino, pastor. A vitória eu posso ver. Os irmãos conhecem? Amém? A vitória eu posso ver. E é verdade, irmãos, quando você tem Deus bem presente na sua vida, você já vislumbra a vitória, você já consegue ver. É importante nós termos esta amizade com Jesus. Atos 26:18 diz: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz,
e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, é uma forma de nós acordarmos para caminhar juntos com Jesus, livres da vida de pecado, porque a partir do momento que você vive uma vida atolada no pecado, você dá credencial a Satanás para te tomar e ter poder sobre a sua vida. Creio que não é este o objetivo de vida dos irmãos, amém? Não, nós queremos é descredenciar Satanás, descredenciar este cidadão que só quer ver a nossa derrota, e caminhar na luz, firmemente, ao lado do Senhor Jesus. Quantas noites nós passamos sofrendo, eu sem respirar, meu pulmão estava totalmente comprimido pelo fígado, que estava de tamanho desproporcional, e eu achava que aquela seria a minha última noite. E nesse momento, eu olhava do lado para minha esposa, e ela estava orando. Eu olhava para minha esposa, e ela estava se derramando diante da presença do Senhor. E eu dizia, não é o fim, não é o fim. Eu creio que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer em minha vida, e não será este problema que vai me derrotar, porque eu creio no meu Deus, eu creio no Deus que eu sirvo. E a gente dizia, nós vamos lutar juntos, e a gente se derramava na presença do Senhor, e a situação melhorava. A impressão que eu tinha era que o Senhor soprava um fôlego novo pelas minhas narinas, soprava, enchia os meus pulmões novamente, e eu respirava. Muitas vezes naquelas noites a minha esposa pegava o óleo e ungia a minha fronte com óleo, orando ao Senhor, Senhor, apenas uma gota do seu precioso sangue, eu sei que ele será curado. Não podemos dormir o sono distante do Senhor, temos que acordar. Jesus tinha uma amizade muito profunda com aquela família, e ele sabia que aquela doença não era para a morte, mas era uma doença para que a glória do Senhor fosse manifestada, e que todos pudessem ver a glória do Senhor manifesta ali naquela família. Queridos, aí os irmãos podem estar achando estranho, mas por que Jesus esperou 2 dias, depois ele chega ainda calmamente, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, chega lá, dá uma palavrinha com Marta. Marta era mais desesperada das irmãs, Maria um pouco mais confiante. Maria tinha mais fé, Marta já era aquele ímpeto, e Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Crê nisso, Marta? Creio, Senhor. Que bom, então verás a glória de Deus. Irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa bem importante: o tempo de espera. Saber esperar. Saber esperar o tempo do Senhor. Uma das coisas que eu aprendo também com essa lição, o tempo de espera, ele é formado por 3 momentos, igualzinho como foi manifesto no episódio da morte e ressurreição de Jesus.
Ele quis antecipar um pouco os eventos futuros e mostrou, através da ressurreição de Lázaro, aquilo que haveria de acontecer para dar uma motivação para nós. Não se preocupe, tem vitória, mas espere. Normalmente, o primeiro período é de aflição. Imagine você receber um diagnóstico médico dizendo que você tem pouco tempo de vida. Meu Pai do céu. Irmãos, e eu recebi esse diagnóstico. Um médico aqui de Campo Grande disse: vá buscar outro centro. Se eu fosse você, ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, onde tivesse recurso, porque aqui tudo que nós podíamos fazer por você já foi feito. Aqui não tem mais o que fazer por você. Nós não temos mais recursos para te tratar. E quando nós fomos para São Paulo, o médico que me atendeu lá, ele foi bem categórico. Eu contei isso no testemunho de que eu cantei aqui o louvor ao Senhor. Se você não for transplantado o quanto antes, você não vai comemorar o seu próximo aniversário. Irmãos, já passaram 2 aniversários. Você sabe quando você recebe uma notícia dessas? É tristeza, irmãos. Quem que não se desespera no momento desses? Nós somos humanos, o nosso coração, ele é de humano. E a gente é dotado de sentimentos e de emoções. Quando alguém fala isso para você, você quer, meu Deus, e agora? Meus sonhos, meus projetos, o que vai acontecer comigo? Como que vai ficar minha família? Se não me der uma solução, eu vou fazer falta na minha casa, ou não? O que será de mim? O que vai acontecer? Você começa a passar 1 milhão de coisas na sua cabeça. Esse é o primeiro período: tristeza, angústia, aflição. Você vai passar por tudo isso. O segundo momento é: te acalma. Te acalma, porque eu sei o que você está passando. Um dia em visita na minha casa, alguns irmãos que lá foram, especialmente algumas mulheres guerreiras de oração. Irmãos, eu sou um vitorioso à custa de joelhos dobrados. Eu sou um milagre do Senhor à custa de joelhos dobrados. Uma das irmãs, ela está aqui presente, não me deixa contar sozinho e nem iria mentir numa situação como esta. Mas ela me disse: o Senhor me deu uma visão, me mostrando um envelope, desses envelopes que se entrega pelas pessoas, por um carteiro, por alguém. E esse envelope estava escrito lá com um carimbo bem grande: resolvido. Quando você recebe uma profecia dessas, meus irmãos, sabe o que você fala? Deus, o que tiver que fazer, faça. Porque eu recebi a tua mensagem. E o meu tempo agora é de espera, é de calma. Porque eu sei que o Senhor não entregaria uma palavra desta tão comprometedora se o Senhor não quisesse agir em meu favor. Eu estava comprando alguns limões já em ritmo de despedida, né? Já estava pela medicina de Campo Grande, já estava condenado. Eu me despedindo, fui no mercado, vou comprar algumas frutas lá, e eu estava justamente na banca de limões para fazer um suco, sei lá, alguma coisa. Estava na banca de limões uma pessoa que nunca tinha conversado comigo. Eu conto isso no meu testemunho, e em nome do Senhor Jesus, no livro que está sendo escrito,
Um dia nós haveremos de publicá-lo. Uma irmã preciosa chegou assim, nunca tinha conversado com ela. Eu só sabia que ela trabalhava na padaria do mercado. Ela me viu na banca comprando limões e ela chegou e disse: eu não sei o que está passando com você, mas o Senhor tem uma semana que Ele está me incomodando, para que eu ore por você. Tem uma semana que o Senhor está me falando, e Ele está me cutucando fortemente, dizendo: ore por ele, ore por ele. Mas não me deu o motivo porque eu deveria orar por você. E eu estou orando por você. E o Senhor hoje me deu uma palavra. Ele pediu que eu te entregasse a seguinte mensagem: assim como Ele me ressuscitou na mesa de cirurgia, Ele também vai te ressuscitar na mesa de cirurgia. Eu olhei para aquela irmã, quase que eu esbocei um sorriso, mas a minha fé não me permitiu fazer isso. Eu disse: minha irmã, eu recebo, estou precisando dessa profecia. Eu recebo. E um dia eu hei de testemunhar, e a senhora vai estar lá no dia que eu for testemunhar na igreja. Ela disse: em nome de Jesus, eu estarei lá. Queridos, tempo de espera, o Senhor vai ministrando ao seu coração. Esse tempo de calma, sossega. E Ele começa a mostrar mensagens para você ter novo fôlego, para você respirar, para você buscar, não desistir, retroceder nunca, render-se jamais. E aí vem o terceiro tempo. Nesse terceiro tempo é o tempo do Senhor Jesus. Esse terceiro tempo é o tempo da vitória. Com Jesus foi assim. No terceiro dia, Ele venceu a morte e ressuscitou. No terceiro dia, depois que Ele chegou naquela cidade, 4 dias já haviam se passado, mas era no terceiro dia que Ele lá estava, Lázaro ressuscitou. 3 tempos importantes para a gente poder ficar seguro daquilo que o Senhor tem para nós. Se você teve o seu tempo de choro, de tristeza, de agonia, de angústia, de aflição, você te acalma o seu coração, o Senhor está te entregando a bênção, Ele está te manifestando, Ele está se manifestando através de pessoas que vêm trazer mensagem para você, trazer palavras de ânimo, para você aquietar o seu coração, para você ter novo ânimo, porque o terceiro dia vai chegar, e nesse terceiro dia é a vitória. Nesse terceiro dia você vai poder experimentar aquilo que Deus tem de melhor para você. No terceiro dia Ele venceu a morte. No terceiro dia, depois que Ele chegou naquela cidade, Ele ressuscitou Lázaro. No terceiro dia você recebe a vitória. Agora não fica contando, por favor, irmãos, estou fazendo aqui uma analogia de tempo. Não fica contando assim: bom, já passou um dia, 2, opa, agora é o terceiro, a minha vitória chega. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é diferente do tempo que nós vivemos, o tempo cronológico. O tempo de Deus é um tempo kairótico, um tempo do kairos. É diferente do tempo cronológico que nós vivemos. Nós somos imediatistas e esperamos rapidamente que as coisas se resolvam. Deus pode fazer isso sim. Eu creio na providência e no milagre do Senhor, que Ele pode fazer tudo. Não vou fazer assim porque Deus acha que não faria dessa forma, né? Mas uma palavra do Senhor, e você será curado. E você terá o seu problema solucionado. Uma palavra do Senhor, e você tem a sua bênção alcançada. Saiba esperar.
Acalma o seu coração, entregue o seu coração totalmente em confiança ao nosso Deus, porque Ele tem o melhor para você. Eu não vou te prometer milagres, não vou falar para você que Ele vai realizar um milagre tão poderoso a ponto de ressuscitar Lázaro, mas se Ele quiser a uma palavra, se é o caso de doença e enfermidade, você será curado. Uma palavra. Tamanha foi a fé de Jairo, lembra? Jairo, não, centurião, né? Centurião. Uma palavra e o meu servo será curado. Bartimeu, que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Uma palavra, e Ele te entrega a vitória. Tempo de espera. Ah, meus queridos, mas tem um outro entendimento que eu quero passar para os amados irmãos, nesse texto tão rico que nós acabamos de ler, nesses 3 versículos apenas, porque esses 3 versículos são muito significantes, porque nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos crer. Marta, crês? Creio, Senhor. Tira a pedra. Mas, Senhor, tem 4 dias já cheira mal. Marta, você não disse que crê? Ora, que tipo de fé é essa? Que ao mesmo tempo que fala que crê, daqui a pouco, Senhor. Não, irmãos, se você crê, você crê. Não duvide da palavra de Deus. Crer é crer. Fielmente é diferente de confiar. Crer é seguro. Eu não mudo. Estou firmemente certo. Então, se você diz que crê, não duvide. Não duvide. Se creres, verás a glória de Deus. Tirem a pedra. Rolar a pedra. Queridos, o rolar a pedra é capacidade humana de fazer as coisas acontecerem. O rolar a pedra é o que eu e você podemos fazer, mas ressuscitar Lázaro nós não podemos. Podemos? Rolar a pedra nós podemos fazer. Nós temos essa capacidade, porque nós podemos mudar a nossa vida. Nós temos essa capacidade de mudar os nossos costumes. Nós temos a nossa capacidade de rever os nossos conceitos. Nós temos a capacidade de repensar nossas atitudes. Isto é nosso. Que pedra que você está precisando rolar para que a glória do Senhor seja manifesta em sua vida? É a dúvida? Role a pedra da dúvida. É a presunção? Role essa pedra da presunção. Tira ela da sua frente. Não podemos de forma alguma nos negarmos a rolar as pedras que nos impedem de ver a luz. É interessante, irmãos, que aquele morto, ele estava num ambiente escuro, fechado. Nós precisamos ver a luz que há em Cristo. E foi isso que Jesus fez. Ele poderia simplesmente dizer: Lázaro, sai para fora, Lázaro. E o Lázaro mesmo ia tentar abrir aquilo lá com as mãos dele, rolar aquela pedra do lado de dentro. Não, mas o Senhor, Ele precisava dizer uma mensagem muito poderosa para mim e para você. Tem coisas que eu, o Senhor, faço, mas tem muita coisa que é com você.
E você tem que fazer, você pode fazer. Você pode fazer. Mesmo porque, vamos pensar juntos, né, irmãos? Quando o pessoal, naquela época, sepultava os seus mortos, eles amarravam as mãos do falecido assim. Amarravam as mãos, enfaixavam, né, com um linho. Não era múmia que nem do Egito não, tá? Não fazia mumificação. Eles enrolavam um linho, né, amarravam as mãos assim e amarravam as pernas assim também. Agora imagine o Lázaro. Lázaro, sai para fora. Não foi dessa forma. Queridos, vamos imaginar a cena. Lázaro, sai para fora. Assim que Lázaro saiu. Convenhamos. Foi assim. Agora, eu fico pensando, isso me veio uma cena cômica na cabeça. Um monte de curioso lá vendo aquela situação, né? Lá, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. E lá veio Lázaro. Qual que é a atitude daquele monte de curiosos que estavam lá? Quando viram a silhueta de Lázaro apontar na boca da caverna ali, né? Imagine eles correndo de susto. Para eles deve ter sido susto, pavor, terror. Mas para Marta e Maria, enquanto eles corriam de Lázaro, Marta e Maria corriam para Lázaro. Para elas foi o encontro do amor, para eles o terror. É a bênção de Deus sendo entregue. Ai, queridos, nós somos todos criaturas da luz. O Senhor nos chama para fora. E quando Ele disse Lázaro, sai para fora, hoje Ele está chamando pelo meu nome e pelo seu nome. Sai para fora, venha para a luz, caminhe comigo, venha junto comigo, porque você não é um ser das trevas, você é filho da luz. Em 1 Tessalonicenses diz isso. Nós somos os filhos da luz. É interessante, irmãos, Salmo 115, 17 e 18 diz assim: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendizemos o Senhor desde agora e para sempre, porque nós somos os filhos da luz. Saímos para a luz, louvamos e glorificamos ao Senhor. João 12:36, enquanto vós tendes a luz, crede na luz para vos tornardes filhos da luz. Efésios 5:8, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, assim andai como filhos da luz. Para que eu vou andar dormindo no sono do pecado, vivendo no mundo de trevas, se eu sou chamado a ser filho da luz? Eu tenho que achar o pecado uma coisa repugnante. Deus não me criou para ser filho das trevas, ao contrário. Hoje Ele me chama para sair para fora. Ele te chama para sair para fora porque você é filho da luz, você é filha da luz. Sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas.
que o Senhor está querendo te dizer? Ele precisa que você acorde, para que você viva uma vida ao lado dele. É tempo de acordar, é tempo de caminhar com Jesus. Ele pede para você abandonar a sua vida de imediatismo e dar o tempo necessário que ele precisa para ele poder agir. Ele precisa que você role a pedra que te atrapalha de caminhar ao lado do Senhor Jesus. Ele precisa que você desate os nós que te impedem de caminhar ao lado de Jesus. Ele precisa que você abandone as trevas e saia para a luz de Cristo. Qual é a pedra? Qual é a pedra que nós precisamos rolar? É o distanciamento de Deus? É a ansiedade? É a depressão? É o desejo de morte? Qual é a pedra que precisa rolar? Comodismo, orgulho, vaidade, essa baixa autoestima que está tirando a paz de você, dizendo que você não é nada. Isso é armadilha de Satanás, que está tomando a sua mente para dizer que você não presta, que você não é nada. Não aceite isso. Não aceite isso. Deixe a luz do Espírito Santo iluminar a sua vida. Tem um texto muito bonito, e eu já estou caminhando para o final, já vou encerrar. Não antes de orar pelos amados irmãos. Um texto que, no tempo em que eu estava lutando contra a enfermidade, num encontro de família lá em casa, todos orando, e depois nós nos alegramos por termos tido um momento em família. Eu disse a palavra: eu preciso de um Ezequiel para profetizar sobre os ossos secos. E o meu irmão que lá estava, ele disse: pois está profetizado, esses ossos ganharão vida. E esse texto é muito lindo, irmãos. Eu separei aqui um pedacinho dele para a gente ler agora. Ezequiel 37, versículos 12 e 14. Diz assim, olha, não precisa procurar na sua Bíblia, depois você anote lá e procure em casa para ler. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu o fiz, diz o Senhor. Queridos, os ossos secos ganharam vida. Eu emagreci 40 quilos, irmãos. Hoje eu já estou um pouquinho mais acima, mas na época eu perdi 40 quilos e perdi massa magra também, de forma que eu não conseguia ficar em pé. Se eu ficasse em pé aqui, logo eu pedia uma cadeira para eu poder sentar, porque eu não me aguentava ficar em pé. Teve um dia que eu vim pregar na igreja em ritmo de despedida. Eu já estava me despedindo da igreja, dizendo: vai ser minha última pregação, eu vou me despedir da igreja. Eu venho aqui, faço a pregação em nome do Senhor Jesus e estarei me despedindo, porque eu sei que em breve o Senhor me levará. Pastor Rodrigo puxou uma daquelas cadeiras ali, deixou ali de prontidão. Se ele pedir para sentar, eu puxo a cadeira e ele senta.
Mas quando nós caminhamos com o Senhor, meus irmãos, as suas forças são renovadas, diz a palavra de Deus, e você voa como as águias. Você levanta um voo novo. Eu preguei 50 minutos aqui na igreja e não fiquei nem ofegante. E se precisasse, eu ficaria mais tempo aqui na frente, sem precisar da cadeira. E hoje eu estou aqui transmitindo essa mensagem para vocês, dizendo: queridos, o Senhor tem uma bênção muito especial para mim e para você. Creia nisso, creia nisso. O Senhor tem algo a entregar para você. Não se desespere, não fique triste. Você espere que a bênção chega. Crês nisto? Creia e verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Eu não sei o que passa na tua vida. Eu não conheço a sua história. Não sei o que você está vivendo nesse momento. Quais as provações que você está vivendo, que você está passando. Não sei, absolutamente não sei. Eu sei que todos nós temos problemas. Todos nós vivemos em aflições. Mas talvez agora, nesse momento em especial, você esteja passando por um momento tão triste. E algo está te tirando a tua paz. Talvez a notícia de uma enfermidade na sua família, com um ente querido seu, com um parente seu. Talvez seja um problema de relacionamento familiar que esteja acontecendo, está muito conturbado na sua casa. Eu não sei a sua história, não conheço as suas aflições, mas eu sei daquilo que hoje eu estou falando, e estou seguro, certo, daquilo que eu estou falando aqui neste momento com você. Receba isto: você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa luta. Não fica dormindo. Acorde para caminhar ao lado do Senhor Jesus. Ele vai entregar a tua vitória.